Bom, mais uma vez aqui é Thiago Medeiros, aqui a gente está dando sequência ao trabalho sobre esse guia fantástico da isenção da taxa de inscrição do Enem 2020. Vem com a gente. Bom, já quero te convidar para, caso você não tenha visto o nosso primeiro vídeo com as definições mais básicas sobre a isenção da taxa de inscrição do Enem 2020, ele está no link aqui nesse card, ou nesse lado, não sei exatamente onde ele vai estar. No vídeo de hoje a gente vai tratar basicamente sobre a justificativa para as pessoas que pediram isenção no Enem 2019 e que não foram fazer a prova. Os participantes que pediram a isenção do Enem 2019 e que não foram fazer a prova devem justificar a sua ausência no mesmo período em que vai ser solicitada normalmente a isenção da taxa de inscrição do Enem 2020. Que período é esse? Das 10 horas do dia 6 de abril até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de abril. Vale lembrar que se você fez lá sua justificativa, isso não quer dizer que a sua inscrição já está feita. Você ainda vai ter que fazer a isenção da taxa de inscrição do Enem 2020 e após pedir a isenção, se a sua isenção for aceito, você ainda vai ter que se inscrever no Enem normalmente. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para que você já deixe esse like aqui para que esse vídeo cresça e apareça e que mais pessoas possam ter acesso a essa informação fantástica. Deixa o like para mim. Agora eu sugiro que você sente e respire, porque nós vamos para a reta mais longa do nosso vídeo. Nós vamos falar sobre as possíveis justificativas que podem ser aceitas para que você justifique a sua ausência no Enem 2019, caso você tenha pedido a isenção. Já deixo claro que são 11 justificativas possíveis, então preste bem atenção para ver se você se encaixa em uma delas. Primeira justificativa, assalto ou furto. Ou seja, você vai ter que apresentar o boletim de ocorrência devidamente assinado, com data, tudo bonitinho, para deixar claro que você não pôde fazer a prova porque você foi vítima de um assalto ou furto no dia da execução da prova. Vale lembrar que nesse boletim de ocorrência tem que ter o RG e CPF do participante envolvido, para provar que de fato ele era seu. Segunda justificativa, acidente de trânsito. Mais uma vez, você vai ter que levar boletim de ocorrência com seu RG e CPF devidamente registrado, para provar que era você que esteve envolvido naquele acidente nos dias de prova. Terceira justificativa, casamento ou união estável. Sim, se você casou no dia da prova, você vai ter que levar toda a documentação para provar que você esteve em união matrimonial no dia da prova. Vale lembrar que esse documento tem que ter o seu RG e CPF, para provar que era você que estava se casando no dia da prova. Quarta justificativa, morte de familiar. Sim, é um dos motivos que pode fazer com que você não vá fazer a prova. Mas como todos os outros casos, você vai ter que comprovar isso. Ou seja, levar a certidão de óbito, com as datas de 27 de outubro de 2019 e de 10 de novembro de 2019. Lembrando que não é qualquer morte, tá? Somente morte ou falecimento de pessoas próximas a vocês. Seus pais, seu cônjuge, avô, avó. Não dá para levar a certidão lá do seu primo que mora no interior que você não vê há 10 anos. Não tenta enganar o INEP, tá? Não tenta. Quinta justificativa, paternidade ou maternidade. Sim, se seu filho nasceu no dia da prova, você vai ter farta documentação para provar isso. Vale lembrar também que essa documentação precisa ser dos dias relativos à prova e precisa ter seu RG e CPF, para provar que era você mesmo, o pai ou a mãe da criança. Sexta justificativa é uma das mais complexas que tem, que é o de acompanhamento de cônjuge ou companheiro. Se você precisou viajar no dia da prova, você vai ter que levar uma documentação que prove que você fez aquela viagem. Documentação oriunda de entidades competentes e que conste seu RG e o seu CPF. Vale lembrar que esse período é um pouco amplo, tá? Você pode ter documentações que vão desde 18 de maio de 2019 até 10 de novembro de 2019. De alguma forma eu entendo qual é a justificativa disso. Por exemplo, pode acontecer de uma pessoa que é cônjuge de uma, sei lá, se o seu marido ou sua esposa trabalha em uma empresa nacional ou multinacional e você precisou se envolver com essa pessoa e isso atrapalhou o seu ato de ir à prova. Ou seja, você está apenas justificando. E por você estar justificando, você está deixando claro para o INEP: olha, eu não pude fazer a prova por causa disso e disso. Ou seja, INEP, eu não estou fazendo pouco caso da isenção que você me concedeu. Eu tenho justificativa plausível para isso. É uma possibilidade. É um caso que você pode estar justificando. Pode acontecer comigo, com você, enfim. Próxima justificativa é a privação de liberdade. Sim, se você foi preso no período da prova, você vai ter que levar documentação de autoridade competente, toda autoridade é competente, mas enfim, devidamente preenchida, que conste seu RG e CPF e que comprove para todos os fins que no dia da execução da prova você esteve preso. Enfim. A próxima justificativa é emergência, internação, repouso ou atendimento médico ou odontológico. Sim, se você ficou doente no dia, precisou passar por algum procedimento, você tem como comprovar isso. Basta você apresentar toda a documentação médica, atestado médico constando o CID, o nome do médico, a numeração dele no Conselho de Medicina e que também conste seu nome, RG e CPF. Para provar que era você mesmo, que não era uma outra pessoa. Com isso você vai dizer ao INEP: olha, eu não pude ir porque eu estava hospitalizado. E é uma justificativa bastante plausível, convenhamos.
Temos também o trabalho ou deslocamento de trabalho. Sim, se você precisou fazer uma viagem a trabalho nesse período, você vai lá e vai apresentar esse tipo de documentação. Lembrando que essas passagens, que é o que você vai ter que trazer, por exemplo, tem que ser referentes aos dias de execução da prova. Essa é uma justificativa muito pouco acionada, porque se você trabalha em uma empresa em que você precisa viajar, é muito provável que a sua renda não seja compatível com a solicitação de isenção. Mas é uma justificativa possível, então você leva lá. É um direito seu. Também essa não é muito utilizada, mas eu vou ter que passar aqui para vocês porque estava no edital. O intercâmbio acadêmico. Vamos lá. Se você precisou fazer uma viagem acadêmica no período da prova, você vai ter que pegar toda a documentação da instituição para a qual você viajou. Detalhe importante, que essa documentação tem que vir em língua portuguesa, caso você tenha viajado para um outro país, e você vai apresentar como justificativa para o INEP. Vai apresentar como, Tiagão? Importante dizer isso. Você vai escanear os seus documentos, eles têm que ter no máximo 2 megabytes de tamanho e vai mandar para o INEP. Porém, mais uma vez, se você fez um intercâmbio acadêmico, existe uma possibilidade grande de você, por exemplo, já estar na faculdade. Existe uma possibilidade grande de você ter renda. E talvez o fato de você ter essa renda te tire da possibilidade de pedir isenção. Mas se você se encaixa nesses critérios, exerça o seu direito e se apresente como tal. Se você precisou fazer intercâmbio acadêmico, conta tudo para o INEP que ele vai te entender perfeitamente. E por último, não menos importante, temos atividade curricular. Sim, se você estava em atividade curricular, seja pela escola ou pela faculdade, porque você pode estar fazendo faculdade e pedir isenção do Enem, você vai poder apresentar toda a documentação que se relacione com os dias de prova, ou seja, entre 3 e 10 de novembro de 2019. Ao apresentar isso, o INEP também vai te entender. Tá ok, tá, tô entendendo, tudo bem, tá, enfim. Bom, tratamos das 11 possibilidades aqui. Eu quero deixar claro que se você teve algum outro tipo de impedimento que não se relaciona com esses, não quer dizer que o INEP não vai te atender. Mas ficou muito claro que o INEP já pensou em várias possibilidades, então é muito pouco provável que você tenha tido impedimento que não seja um desses. Esclarecendo que os documentos básicos para que você faça essa justificativa são os mesmos da isenção: um CPF, um e-mail válido e um telefone, seja ele fixo ou móvel, que o INEP pode usar esses mecanismos para entrar em contato com você. Logo, você é o principal interessado nisso. Esclareço que os resultados de todos os pedidos, tanto da isenção quanto das justificativas, serão divulgados no dia 24 de abril. E entre os dias 27 de abril e 1º de maio, você pode recorrer de qualquer coisa. E os resultados definitivos virão no dia 7 de maio. Esses foram todos os elementos da justificativa. Eu sou o Thiago Medeiros, apresentador do Tinta Nanquim. Deixa o like nesse vídeo se você gostou dele e compartilha para que ele cresça e apareça cada vez mais. Tinta Nanquim, todo estudante pode ser bom, inclusive você. Tchau, tchau.